Bom dia, oitavo ano. A nossa aula de ciências de hoje, nós vamos iniciar o nosso livro 2, tá? Capítulo 1, sobre classificação nos seres vivos, O que é que nós vamos estudar hoje, Nós vamos falar o que seria classificar, um ser vivo, quais são as regras, que são estabelecidas para fazer essa classificação, qual a importância, de classificar os seres vivos, tá? E nós vamos aqui trazer alguns casos também à parte. Bom, primeiramente, classificar, O que é classificar? Significa separar, agrupar de acordo com as características que aquele ser vivo apresenta, Características físicas, características fisiológicas, tá? Atualmente, nessa classificação, já foram descritas cerca de 1.200.000 espécies que já foram descobertas, catalogadas, batizadas, descritas, e divulgadas para toda a comunidade científica no mundo todo. Mas acredita-se que tenha muito mais, em número de espécies ainda a ser descoberto, tá? Seria cerca de 7.500.000 espécies que ainda estão por ser descobertas e assim batizadas e descritas, tá? E o que seria, portanto, uma espécie, professora? A espécie, gente, são um grupo de seres semelhantes entre si, capazes de se intercruzar e gerar, ou seja, produzir descendentes férteis. Nós temos alguns casos que fogem a essa regra geral. Então, quando dois organismos são semelhantes, são capazes de cruzar e gerar os descendentes, e esses descendentes conseguirem produzir, isso nos garante que eles realmente são da mesma espécie. Mas existem exceções, como é, por exemplo, o caso da mula, tá? A mula, ela é resultado, um organismo híbrido, ou seja, ela é resultado da reprodução entre duas espécies diferentes. Ela pode ser resultado de quê? Da égua do cavalo, da égua com o jumento ou do cavalo com uma jumenta. Esse animal, ele é híbrido, ele é muito forte, ele é muito resistente, aguenta carga pesada, porém essa mula, ela não consegue reproduzir. Isso é uma forma que a natureza encontrou de não passar essa combinação genética que são de duas espécies diferentes, porque não se sabe o resultado que isso poderia levar, a essas novas espécies que foram formadas, tá? A gente tem aqui um outro exemplo, do cruzamento de um híbrido também, de um tigre com um leão, tá? Que dá esse animal aqui, ó. Esse animal e esse outro aqui, eles são inférteis, ou seja, eles não são capazes de fazer o cruzamento, ou seja, de reprodução, tá? Bom, então a classificação, ela leva em conta também, a anatomia daqueles organismos vivos, a forma que eles têm no corpo e também o seu funcionamento, E existem, uma parte da biologia que se ocupa em dar nomes às espécies, qualquer que seja essa espécie, tá? Que é a taxonomia. Então, a taxonomia é a parte da biologia responsável por nomear cientificamente os seres vivos, obedecendo regras de nomenclatura, regras de batizo daquela espécie. Quais são essas regras? Nós temos aqui algumas delas. Essas regras, gente, elas foram criadas para uniformizar mundialmente o nome das espécies, A espécie, ela tem que obedecer a uma nomenclatura que a gente chama nomenclatura binomial, ou seja, dois, nomeal, nomes, ou seja, o nome da espécie, ele tem que ser formado por duas palavras. A nossa, Homo sapiens, tá? O da onça, Panthera onca. Então, o nome de espécie sempre formado por duas palavras. Onde a primeira deve ser escrita com inicial maiúscula, representa a categoria que nós chamamos de gênero. A segunda deve ser escrita com inicial minúscula. Essa categoria nós chamamos de epíteto específico. É quem dá as propriedades, as características mais próximas daquela espécie, tá? O nome científico, ele deve ser escrito em uma língua específica. O latim, ou se a palavra tiver uma outra origem, esse nome deve ser latinizado. Por que o latim, não o inglês, o espanhol, o português? Tá? Porque na época que esse sistema foi criado, gente, a língua mais difundida no mundo era o latim. E também o latim passou a ser uma língua morta, então não tinha como ter alterações nessa língua, por isso que ela é adotada até hoje. Tá?
Os nomes devem ser destacados do texto. Como assim? Se você está digitando um texto que vai escrever um nome científico, você vai ter que colocar um nome científico diferente das letrinhas, ou seja, colocar em itálico, colocar sublinhado. Tá? Se você estiver escrevendo no caderno, o bom é que sublinhe aquela palavra científica para destacá-la do texto. Os nomes científicos podem ser em homenagem, né, às pessoas que descobriram aquela espécie ou o local. Tá? Vou dar aqui um exemplo de um protozoário que foi classificado por Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz, né, um médico, pesquisador, e que descobriu o protozoário chamado de Trypanosoma cruzi. Então, cruzi veio de Cruz, sobrenome de Oswaldo Cruz. Por que não colocou, né, não foi colocado Trypanosoma cruz, e sim cruzi? Porque cruzi é um nome que foi latinizado, tá? Tinha uma outra etiologia, mas ele foi levado para o latim. Então, sempre tem que fazer dessa forma, tá? Vamos falar agora sobre o nome popular e nome científico. O nome popular, o próprio nome já diz, né? É um nome que é conhecido pela comunidade de forma informal. Mas, às vezes, esse nome popular ele pode mudar de um local para outro. Às vezes, o mesmo mosquito, tá? Ele pode ter um nome aqui e lá no Acre, né? Lá na Amazônia, pode ter um outro nome, sendo a mesma espécie. Então, ele não traz uma segurança de realmente, será que é aquela espécie? Somente com o nome popular. Mas o nome científico vai identificar uma espécie. Então, se você tiver um inseto que tem um nome científico aqui no Ceará, e que esse inseto também é encontrado lá na floresta amazônica, ou então no Maranhão, com o mesmo nome científico, isso vai garantir que aquilo ali é o quê? É a mesma espécie, tá? Já a sistemática, né, nós vimos anteriormente que a taxonomia, ela vai dar nome às espécies, tá? E a sistemática, ela atua também, é uma parte da biologia que atua juntamente com a taxonomia e tem o objetivo de organizar os seres vivos, tá? De acordo com as relações de parentesco que eles apresentam, também levando em consideração não só as características morfológicas, mas sim se eles são parentes próximos de acordo com essas características ou não. Aqui nós temos, né, uma coleção de insetos, tá? Que estão sendo agrupados de acordo com as características, né, sendo objeto, por exemplo, aqui da sistemática. Já a filogenia também é uma parte da biologia, né, que está envolvida aqui na classificação biológica. O objetivo da filogenia é desvendar a história evolutiva dos organismos, ou seja, leva em consideração tanto a taxonomia, que é de dar nomes, como a sistemática, que leva aquela relação de parentesco entre as espécies, tá? Baseada na análise dos fósseis, né, no estudo dos fósseis, e baseado também na análise do DNA, que é o material genético, né? E o que são árvores filogenéticas e cladogramas, né? Árvore filogenética, gente, elas são uma representação mais detalhada, né, digamos assim, de uma representação de um grau de parentesco. Então, você pode ter uma árvore genética ou uma árvore genealógica de toda a sua família, né? Lá na base dessa árvore, teria os seus tataravós, depois os seus bisavós, os avós, os seus pais, vocês mais nos ramos superiores, tá? E os cladogramas seriam também representações gráficas que mostram, né, de forma mais resumida esse grau de parentesco. Eu vou mostrar aqui para vocês. Aqui eu teria uma árvore filogenética, né, dos antropóides, tá? Que seriam os ancestrais, né, da nossa espécie. Nós estamos bem aqui, ó, certo? Então, ela mostra o ancestral comum a todos esses animais. E aqui na extremidade nós temos os animais, os organismos atuais, as espécies atuais. Aqui, ó, nessa bifurcaçãozinha dos nós, eu tenho o ancestral que deu origem aos símios, tá? E o ancestral que deu origem a todos esses outros animais aqui. Então, é uma árvore filogenética, é um exemplo gráfico mais detalhado de parentesco, né, mostrando sempre os ancestrais comuns. Já o cladograma, ele é mais resumido, ó. Aqui eu teria um ancestral comum a todos esses animais aqui, o homem está bem aqui, né? E sempre uma bifurcação. Na bifurcação eu tenho um ancestral que é comum a esses, os gibões, e a todos esses três aqui em comum, né?
E você observe que o homem, o chimpanzé, nós temos o mesmo ancestral. O ancestral, ele sempre vai estar aqui nessa bifurcação, tá, gente? O ancestral do homem vai estar bem aqui. Ele deu origem aos chimpanzés e deu origem aos seres humanos, né? 2 grupos diferentes, tá? Então, nós somos mais parecidos com os chimpanzés do que com os gorilas, do que com os gibões. Por quê? Porque o homem e o chimpanzé tiveram o mesmo ancestral comum, que é diferente, ó, do ancestral do gorila está bem aqui, o ancestral dos gibões está mais aqui, certo? Agora nós vamos falar sobre os táxons, né? Os táxons são todos os nomes dados, né, pela taxonomia a um determinado organismo, né? Gênero, espécie são exemplos de táxons, tá? Então aqui nós temos uma sequência, observe que eu coloquei setinhas, tá, gente? Determinando esses táxons. Eu tenho um domínio, que seria o maior deles, tá? No mesmo domínio, né, nós temos os reinos. Dentro de cada reino nós temos vários filos. Dentro de vários filos nós temos várias classes. Dentro de cada classe, várias ordens que vão conter várias famílias vão ter gêneros diferentes. E dentro de cada gênero nós temos várias espécies. Então eu coloquei aqui um exemplo, tá? Que nós temos aqui as categorias. A mais abrangente é quem? O domínio, depois o reino. A mais restrita é a espécie. Organismos de uma mesma espécie compartilham o maior número de características em comum, né? Muito mais do que se elas pertencerem ao mesmo domínio ou ao mesmo reino. Então a gente colocou aqui, ninguém vai gravar, nem decorar nome científico, nem de família, nem de gênero, nem de espécie, tá? Apenas entender que isso aqui é uma sequência, que se eu mudar essa ordem, isso vai estar errado, tá? Então a categoria aqui nessa classificação, ó, domínio eucário, ou seja, são os organismos eucariontes, que têm células eucarióticas. Dentro do domínio eucariontes eu tenho vários reinos. Aí eu peguei aqui qual reino? O reino animalia, tá? Que é o nosso. Os animais, eles pertencem a um filo, né? Qual é o nosso filo? Chordata, tá? A classe, nós somos mamíferos, então a classe é mamália. A ordem, nós somos da ordem carnívora, nós somos animais que comemos carne, né? Nosso hábito alimentar. Dentro da ordem carnívora, nós temos várias famílias, que estão aqui, ó. Nem coloquei a categoria aqui, mas essa linha aqui seria o quê? Família. Felídea, dos felinos. Canídea, dos cães. Ucídea, dos ursos, tá? Dentro de cada família, ó, nós temos uma família com quantos gêneros? 2 gêneros, certo? 2 ou mais, tá, gente? Então, tem vários gêneros. Felis, pantera, são os gêneros, tá? Canes, ursos também. E embaixo eu tenho uma categoria, o quê? Espécie. Então, a categoria mais restrita é a espécie e a categoria mais abrangente é o domínio, tá? Podemos fazer isso com a nossa classificação também, né? Domínio, né? Classificação do homem, seria domínio eucária, reino animalia, filo chordata, classe mamália, ordem primata, a nossa ordem seria primata, né? Família hominídea, gênero homo e espécie homo sapiens. Bom, agora nós vamos pegar aqui o nosso livro, página 265, tá? Desenvolver e aplicar. Ele traz um texto que fala sobre o açaí e a importância dos nomes científicos e populares no dia a dia, né? O nome do texto ele tem o seguinte tema: Brasil recupera registro de marca açaí, tá? Aí esse texto ele fala sobre uma empresa, né, japonesa que havia registrado o termo açaí, né? E aí ele pergunta o seguinte na questão, primeira questão: qual é a sua opinião sobre uma empresa estrangeira proibir o uso de um nome popular brasileiro para exportação de uma fruta típica da nossa região? Gente, isso é uma resposta pessoal. Eu coloquei aqui uma sugestão, né, de resposta, né, que os nomes populares representam a identidade nacional. E não é plausível, né, não está colocado, né, pela empresa como que não tem influência nenhuma, né, cultural, para poder tomar posse, né, tipicamente desse nome que é brasileiro, tá bom? Então, os nomes populares, eles são nomes daquela região. Então, o Brasil teria, né, o direito de reivindicar isso aí, de usar esse nome popular, e não a empresa japonesa.
No item 2, na segunda questão. Qual medida o governo brasileiro adotou para evitar que ocorra esse tipo de situação novamente? Né? Foi formulada uma lista com nomes científicos e populares e essa lista ela foi distribuída, né, nos escritórios de registro de patente de nomes para poder toda a comunidade mundial saber que, por exemplo, no caso aí o açaí tem registro no Brasil, né, um nome popular de uma fruta tipicamente brasileira, tá bom? Então, gente, a nossa aula de ciências vai ficando por aqui, tá? E na próxima aula, deixa eu passar aqui para vocês só rapidinho a agenda de casa, do 8º ano, página 266, para ir além, página 268, olhem o RA, tá? Para reforçar melhor o conteúdo, e página 270, interação. Então, a gente se encontra na próxima semana. Tchau, tchau.